Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado. Meu nome é Lazarino Barbo e hoje nós vamos falar sobre a necessidade do auto-perdão. Nós espíritas somos muito preocupados em perdoar os outros, porque Jesus, o Divino Mestre, aquele que você elegeu como seu mestre individual, não é aquele Jesus que fundou o cristianismo, ele te disse que você precisa perdoar infinitamente. Então nós buscamos aprender a perdoar infinitamente. Mas nós esquecemos que inserido no contexto de perdoar está o auto-perdão, eu perdoar a mim mesmo. Vou te fazer uma pergunta, você já visitou, já esteve em algum lugar, algum abrigo, alguma creche que abriga somente pessoas deficientes, assim, em grau avançado? Com deficiências profundas, hidrocefalia, microcefalia, deformações físicas profundas? Quem você acha que fez aquilo com aquelas pessoas? Foi Deus? Você pensa que foi Deus? Foi Deus que resolveu puni-las pelos seus atos? Pois eu te afirmo sem sombra de dúvida, não foi Deus. Deus não impingiu àquelas pessoas aquela tragédia. Foram elas mesmas. E elas criaram aquela tragédia em suas próprias vidas com sua imaginação motivada pela culpa. Você já fez alguma coisa muito errada que você teve dificuldade de se perdoar? A ponto de você achar que você não merece ser perdão, que você merece penar, pagar, que você está devendo alguma coisa para alguém e por isso você precisa pagar? Pois isso pode ser trabalhado destrutivamente na mente de uma pessoa até que ela perca toda a capacidade de manter o seu perispírito organizado. É uma tragédia. E Deus não fez isso com ninguém. A própria pessoa fez, com a imaginação deturpada pela culpa. É tão importante nós pensarmos sobre isso porque existem muitas doenças relacionadas à culpa. Por exemplo, o que acontece quando você comete alguma coisa errada e depois você não sabe que não deveria ter feito aquilo? Você sabe como você deveria agir? A primeira situação, a primeira coisa que é preciso fazer é se perdoar, aprender a se desculpar, achar um caminho entre o não praticar mais aquela atitude, não fazer mais aquilo, mas ao mesmo tempo não ficar se condenando. Nós nunca deixamos de afirmar que a mente é fonte criadora e a vida pouco a pouco cria em torno de seus passos aquilo que desejas. Isso tem uma palavra de Emmanuel no capítulo Estás Doente? Do livro Fonte Viva. Se a mente fica todo o tempo focada numa culpa, as imaginações resultantes do pensamento culpado irão concretizar-se em si mesmo, criando deformações perispirituais que posteriormente vão degenerar-se em deformações físicas. Ou a pior situação, existe um sentimento muito ruim da pessoa que se dedica a tentar consertar o passado. Por exemplo, a pessoa cometeu uma coisa muito errada há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 10 anos atrás, e hoje aquilo tem uma repercussão muito ruim na vida dela. Ela tomou uma atitude, ela fez uma escolha que não deveria ter feito. Consequentemente, ela passa a se culpar por ter feito aquela escolha. E ela interage mentalmente com ela própria, tentando voltar e consertar o passado. Uma tentativa frustrada que nunca vai dar certo, não dá para consertar o passado. O que você fez já está feito, não tem jeito de resolver mais, está feito. Você não tem como consertar o passado. Você tem como fazer a partir de um determinado momento um novo começo. Seja o que tenha feito, não importa. Das piores tragédias que você possa ter cometido, não importa. A primeira coisa que você deve fazer é se perdoar. E a partir dali fazer um novo começo. No Novo Testamento tem uma passagem muito interessante. Quando Saulo
Saulo é um exemplo para nós cristãos, porque é uma pessoa forte, corajosa, determinada, né? Numa época muito difícil. Mas Saulo já havia comprometido a sua história ao tornar-se um fanático enlouquecido em busca de um único objetivo: destruir a ideia de Jesus. Esse era o objetivo de Saulo. E havia na cidade onde ele vivia uma pessoa que estava disseminando os conhecimentos de Jesus. Fazia pregações na rua e ajuntava em torno dele muitas pessoas para ouvi-lo, e ele tinha uma oratória muito clara, muito bonita, umas palavras muito boas. E Saulo então resolveu perseguir essa pessoa. Ele o aprisionou, torturou e por último matou a pedradas esta pessoa. Era Estevão. É considerado um dos primeiros mártires a morrer por conta da causa de Jesus. Estevão. Essa história belíssima está no livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Quem não leu Paulo e Estevão tem uma perda irreparável, porque o livro é absolutamente fantástico e conta toda essa história. Mas Saulo, então, era o príncipe dos sacerdotes. Saulo era a esperança dos velhos sacerdotes judeus. Queria que ele fosse o supremo sacerdote do templo. E ele havia sido preparado, educado para isso. E Saulo seguia esse roteiro firmemente. E executa Estevão. E motivado então por aquele ódio, porque ele achava que estava certo, ele tinha certeza absoluta que estava certo. Porque ele estava defendendo a fé judaica, a fé dos seus ancestrais, o Velho Testamento, com suas afirmações que colocava o povo judeu como o único povo escolhido por Deus. E Jesus falava que não era assim, que todos eram iguais, tanto judeus como não judeus eram iguais e se igualavam pelo amor a Deus ou não. E Saulo então organiza uma comitiva militar para ir na cidade de Damasco perseguir o seu próximo alvo, que era um judeu que estava ali naquela cidade de Damasco, fazendo pregações, defendendo e espalhando a boa nova, que era a ideia de Jesus, de perdão infinito, amor infinito. No caminho, depois de uma longa jornada, Saulo encontra com Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele não o tinha visto. E Saulo vai montado a cavalo e de repente uma luz tão intensa surge na frente dele, a ponto de ser mais clara do que o sol. E Saulo literalmente cai do cavalo. Ele olha para aquela luz e vê no meio daquela luz nada mais, nada menos do que Jesus. E Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você sabe o que é a pessoa cair em si? Tudo que Saulo sabia diante da energia do Divino Mestre acabou. Tudo que ele pensava se modificou. Todas as ideias que ele tinha cultivado durante toda a sua vida caíram por terra. Ele compreendeu naquele momento a grandiosidade da sua pequenez. E naquele momento ele tomou uma atitude fundamental que serve de exemplo para nós em toda a nossa vida. Ele olhou para Jesus, em nenhum momento ele pediu perdão. Ele não caiu por terra: perdoa, Senhor, perdoa, Jesus, me perdoa. Ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, o que queres que eu faça? Só isso. Você sabe quando o ser criminoso, errado, que tinha cometido todos os desatinos, orgulhoso, vaidoso, ciente de sua enorme pequenez, ele não pediu perdão. Ele simplesmente disse assim: Senhor, o que queres que eu faça? A partir daquele momento, Saulo se torna uma outra pessoa.
um homem digno, honrado, preocupado única e exclusivamente em tornar-se a cada dia um defensor daquela causa tão fantástica que agora ele começava a compreender. E este exemplo de Saulo lá no Novo Testamento deve servir para nós como exemplo principal. Nós temos que ter a coragem de arrepender de tudo que nós não fizemos. Você tem que olhar para você com coragem e dizer assim: eu me arrependo de tudo que eu não fiz. Porque tudo que eu fiz, desde as coisas mais certas até as mais erradas, foram as pedras que serviram de alicerce para me tornar o que eu sou. As coisas erradas que eu fiz, as pessoas que eu prejudiquei, as pessoas que eu criei laços kármicos, eu preciso assumir essa condição. E quando estas pessoas no futuro cruzarem novamente o meu caminho, eu devo estar pronto para servi-las da forma como a natureza determinar. Mas o arrependimento mórbido, o remorso mórbido, aquele destrutivo em que leva uma pessoa a destruir-se gradativamente com seu poder mental criador, motivado pelo sentimento de culpa e do remorso destrutivo, não deve fazer parte do nosso caminho de jeito nenhum. Não é isso que Jesus quis dizer, não é isso que Deus quer para nós. Se quisermos um dia olhar as pessoas com amor e compaixão, nós precisamos primeiramente olhar para nós mesmos com amor e compaixão. Porque quando perguntaram a Jesus o que era necessário para chegar ao reino dos céus, Jesus disse a fórmula mágica, que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque se não formos capazes de sentir compaixão por nós, de entendermos que as minhas atitudes de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de tanto tempo atrás, ou até da semana passada, que eu tomei por conta das minhas intempéries, da minha ignorância, aquela pessoa hoje já é uma pessoa mais experiente que pode tomar atitudes mais sábias. E diante disso, eu preciso dar para mim primeiro aquilo que eu tiver de disposição de dar para as outras pessoas. Quando eu cometer os piores desatinos na minha vida, eu não vou agir contra mim mesmo me destruindo. Mas eu vou dizer para mim, eu assumo o que eu fiz. E o dia que Deus colocar no meu caminho as pessoas ou as situações para que eu conserte o estrago que eu fiz, eu vou encarar isso com galardia e honra, dando o melhor de mim para que eu possa fazer e para que o meu amor possa cobrir a multidão dos meus pecados. Mas destruir a mim mesmo com a minha imaginação mórbida, eu não vou fazer isso. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir e peço a você que compartilhe, que deixe o seu like, que inscreva-se no canal. Muito obrigado.